Gente, chega a ser um pouco difícil você imaginar que uma pessoa possa ficar 23 anos presa em casa, cárcere privado. Já imaginaram o que é isso? Um homem manter uma mulher 23 anos sob a sua tutela, tratando como se ela fosse um animal numa jaula, sabe? É um negócio inacreditável, cometendo abusos, mantendo relações sexuais, tendo filho. Olha ali a operação. Esta é a história do homem acusado, imagine vocês, de manter a esposa em cárcere privado por mais de 20 anos. E o cárcere seria apenas uma das partes das maldades que ele fez contra esta mulher. Deixa eu conversar com o Léo, porque ainda tem a informação, Léo, de que ele a obrigava a manter relações sexuais com outros homens. Exatamente. Ele, na verdade, vendia, alugava ela para outros estupradores. Era isso. Ele vendia o corpo dela como se realmente fosse uma mercadoria. A gente vai trazer a reportagem completa agora, que mostra que esta pessoa responsável por tudo isso vai a júri. A gente não está falando de um júri popular, porque nós não tivemos um homicídio, mas sim é um julgamento que pode terminar com uma pena que já estão falando, principalmente a acusação, assistente da acusação, que pode ser mais de 100 anos de prisão. Ah não, Léo, você está exagerando. Não, nós estamos falando aqui de mais de 20 crimes, pelo menos, que esse homem cometeu. Acompanhe agora na reportagem. Um homem capaz de tudo para satisfazer os desejos criminosos. Um homem responsável por tornar a vida de uma jovem num pesadelo. Um homem agora prestes a ser julgado por mais de uma dezena de crimes. Eudo Padilha é réu por manter a esposa em cárcere privado e estuprá-la por mais de 22 anos em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Tanto tempo de violência que o início dos crimes foi quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade e era enteada do homem. Aos 15, ela engravidou de Eudo e foi obrigada a se casar com ele. A violência física e psicológica só aumentou. A menina teve mais 2 filhos do abusador e passou ainda por sessões de estupro com diferentes homens. No começo, que eu tinha 14 anos, a minha mãe achava que eu ia para a escola. Ele daí saía de casa também, mas me levava para motel. No início era assim, em motéis. E daí a pessoa pagava o motel e onde era feito. Todos sabiam, nesse início, sabiam que eu era menor. Os crimes eram gravados por Eudo. A gente já consultou o celular dele e já encontramos vídeos ali da vítima praticando atos, né, com outros homens. E daí aparecia o rosto da vítima, assim, e é muito pesado de ver, porque o rosto dela mostrava que ela não queria estar ali, sabe? Que ela estava sendo abusada. Por que ele filmava? Porque ele sentia prazer nisso. Ele ficava assistindo, ficava me perguntando depois se eu tinha gostado. Se eu falasse que não, ele me batia. Em meio à violência, ameaças. A vítima não podia contar o que acontecia dentro de casa. Eu engravidei aos 16 anos, né? E ele sempre me ameaçou. Então a ameaça era o que tinha. Me ameaçava de coisas horríveis, tanto para mim quanto a minha família. E aí que teve o casamento. Ele dizia: não bata de frente comigo. Não bata. É pior para você. Uma jovem que vivia monitorada e perseguida 24 horas por dia. Traga meu filho aqui para casa. Fala comigo. Você sabe que a única coisa que eu tenho nessa vida é você. Volta para casa, senão você vai ter problema sério comigo. O terror que consumiu mais de 20 anos da vítima só foi terminar em setembro do ano passado, quando a mulher conseguiu fugir e denunciar o caso à polícia. A justiça entendeu a gravidade e determinou a prisão.
Ao ser abordado, negou as acusações e chegou a mostrar que não havia nenhuma imagem no celular. No entanto, quando os agentes conferiram a pasta de arquivos deletados, encontraram todo o material criminoso. Na delegacia, voltou a negar, porém admitiu que outros homens frequentavam a casa dele e tinham relações sexuais com a esposa, mas tentou convencer o delegado de que isso acontecia a pedido da mulher. Porque desde o 14 ela passou a ser obrigada a se relacionar com outros homens. Não é por ordem do senhor. Não. Mediante ameaça. Mentira, porque veja só, ameaça a respeito de uma situação dessa, doutor, veja só, não tem fundamento. A gente tivemos a nossa vida individual, claro, tivemos nossa vida particular, mas nada que não fosse consensual da parte dela. Na verdade, eu dizia para ela, olha, se você quer ter envolvimento com um outro homem, eu não... Por ser mais velho e você achar que isso te traz um certo, sei lá, benefício, alguma coisa, só você grava porque você não sabe quem está dentro de casa, né? Então ela fazia as gravações e essa aí era da parte dela, não minha. Você não participava das gravações? Não, algumas vezes eu estive junto com ela, porque como eu falei pro doutor, era uma coisa consensual de um casal, de um marido e mulher. Entendeu? Não é uma coisa nossa. As palavras não convenceram. Eldo foi indiciado, denunciado e agora será julgado. Agora, no banco dos réus, o homem terá que responder pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, estupro coletivo, perseguição, cárcere privado e pelo registro não permitido de intimidade sexual. São tantos crimes que, se ele for condenado, terá que cumprir uma pena superior a 100 anos. Se resumir em uma palavra, é perturbador. Esse caso é perturbador, sem dúvida alguma. Na minha carreira não tinha presenciado nada parecido e o que a gente procura agora, em primeiro lugar, é preservar essa vítima. Mas, acima de tudo, nós temos que buscar justiça nesse caso. É um caso que conta aqui com mais de 20 fatos criminosos. São mais de 20 pessoas que ainda são investigadas por terem aqui abusado dessa menina, uma menina inocente. E aí, o que se busca, então, é justiça, é que ele pague por esse crime, que ele permaneça preso e que essa prisão seja por um longo período. Justiça pra mim agora é ele ficar longe de mim. É ele pagar por todas as vezes que eu tive que fazer tudo contra a minha vontade. Eu só quero que ele pague e fique longe da gente, porque eu sei que se ele voltar, ele vai querer se vingar. É inacreditável. O que nós trouxemos aqui é vida real, é uma história de uma mulher que começou a ser abusada com 7 anos de idade. Eu reforço isso porque é impressionante. Ela não tem nem 30 anos de idade, está retomando a vida dela aos poucos. Apesar de tudo isso, ela tem 3 filhos que foram fruto desses abusos sexuais e agora vê a justiça, o caminho para que a justiça efetivamente seja feita. E rápido. E aí aquele negócio, Paulo, nós muitas vezes aqui cobramos da justiça celeridade, rapidez, agilidade. E aqui a gente tem um caso que foi em setembro, então a gente setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Nós temos 5 meses e ele pode sim ser condenado a mais de 100 anos de prisão pelos crimes. E já passo a bola para ti reforçando o seguinte, o que o advogado disse. Mais de 20 pessoas, estupradores também, são investigados nesse momento pela Polícia Civil do Paraná. E a polícia vai chegar a ter esses homens que foram na casa de uma mãe de 3 filhos e estupraram ela na frente do marido rindo, do marido ali aproveitando daquela situação e abusando mais uma vez dessa menina, dessa mulher. Obrigado, Léo.